Então, boa noite a todos. A gente está aqui para conversar um pouquinho sobre a terapia ocupacional e eu vou começar me apresentando, né? Eu sou a Ana Luísa e eu coloquei aqui junto com a minha foto, nessa foto aqui, sou terapeuta ocupacional, foi uma foto que eu tirei no evento que teve esse sábado, do CREFITO, que é o nosso conselho regional, e eu coloquei aqui, né? Sou terapeuta ocupacional, mas eu também sou mãe, esposa, irmã, colega voluntária na igreja, aluna de dança e de cursos livres, né? Vocês vão entender daqui a pouco por que que eu estou colocando isso aqui, né? E falando um pouquinho sobre mim, eu me graduei no ano de 2000 pela UFMG como terapeuta ocupacional. E eu fiz algumas pós-graduações, né, em saúde pública, em gerontologia. Finalizei esse ano a pós em análise do comportamento aplicada. Eu trabalhei 21 anos na Casa do Adolescente, na gestão de projetos culturais, atendimentos, palestras, e fiquei um longo período na gestão. Sou credenciada pela Unimed desde 2012. Já atuo há mais de 10 anos, com algumas interrupções, né? Mas na área de saúde mental, tanto adulto quanto de criança. Com crianças com autismo, né? Tenho atuado nos últimos 6 anos. É claro que já tive atuação anterior com algumas pessoas com autismo, mas era um enfoque diferente e algumas pessoas a gente nem sabia que eram autistas, né? E atualmente sou terapeuta ocupacional efetiva no CAPS Infanto Juvenil. Eu queria falar um pouquinho para vocês, para falar da terapia ocupacional, primeiro falar um pouquinho sobre funcionalidade. Por quê? Quando a gente procura um serviço de saúde, a gente muitas vezes tem em mente uma, uma visão que é curativa, ou seja, uma visão de saúde e doença. E eu penso, se eu tenho uma doença X, eu vou fazer algo para curar essa doença. E na terapia ocupacional e nas profissões aí da reabilitação, né, fisioterapia, fonoaudiologia, a gente tem usado ultimamente o conceito de funcionalidade. O que que significa isso? A gente não vai pensar apenas num diagnóstico, mas a gente vai pensar que as condições de saúde, elas são influenciadas pelas estruturas e funções do corpo, né? Então, eu posso até ter uma doença, um problema de saúde, né, com um nome que está ali no meu corpo. Mas isso influencia as atividades, a minha participação. E essa participação, essas atividades, elas são influenciadas pelo meio ambiente, pelo ambiente onde eu estou e também pelos meus fatores pessoais, que são independentes, assim, é, vão para além de ter apenas um diagnóstico. Então, isso é muito importante, porque a gente vê muito a ansiedade dos pais em relação ao diagnóstico do filho. E isso é importante, sim, para a gente ter um prognóstico, a gente saber os rumos, como que pode se transcorrer, né, ali ao longo da vida. Mas eu preciso me ater à funcionalidade, né? Como que ele funciona, o que ele faz, né? Então, a terapia ocupacional, ela está pensando mais nisso do que no diagnóstico. E aí, então, né, a terapia ocupacional, o que que é o domínio da terapia ocupacional? O que que diferencia a terapia ocupacional de uma terapia psicológica,
da fisioterapia, da fonoaudiologia, né? Então, esse desenho aí mostra que a gente tem um domínio. O que é que a gente domina? A gente domina as ocupações, né? O que que são as ocupações? São aquelas atividades que fazem sentido para a pessoa, que são importantes para a pessoa e que fazem algum tipo de sentido para a vida dela, né? Os contextos, que é onde está essa pessoa, o que ela faz, os padrões de desempenho, que é como eu realizo as minhas ocupações, as competências de desempenho, o que que eu preciso ter para realizar essas ocupações e os fatores do cliente, assim, quem é essa pessoa, qual a idade dela? Ela já tem algum diagnóstico? Não tem? Onde ela mora? Né? Qual que é o nível de escolaridade? Então, são várias coisas. E o processo da terapia ocupacional. O processo da terapia ocupacional, ele vai da avaliação, a intervenção e os resultados, né? E quais são os nossos resultados que a gente espera? Qual que é o nosso objetivo? Alcançar saúde, bem-estar e participação na vida através do envolvimento nas ocupações. Deixa eu fechar aqui. A Kelly levantou a mão. Ô, Ana, rapidinho, é só porque os slides não estão mudando aqui pra gente, acho que tá ficando no Ah, é. primeiro ainda. Então tá. Então eu tô achando que eu vou ter que passar sem abrir. Obrigada, Kelly. Ah, Agora mudou para vocês? agora mudou. Então eu vou fazer assim sem expandir, tá? Vai ficar um pouquinho menor. Então aqui falando do conceito de funcionalidade, né, que a gente colocou, então as condições de saúde influenciando, né, o corpo da pessoa, as atividades, a participação, né? E os fatores ambientais e fatores do cliente também influenciando isso. Aqui, então, a gente falou, né, do domínio e do processo da terapia ocupacional, e aí eu vou destrinchar isso aqui um pouquinho mais, né? E então o meiozinho lá está falando, alcançar saúde, bem-estar e participação na vida através do envolvimento na ocupação, né? Então, a pessoa ser capaz de fazer aquilo que ela precisa ou que é esperado dela, mas de uma forma que ela esteja envolvida nessas atividades e que essas atividades possam trazer saúde e bem-estar para a pessoa. Então, as ocupações, quais são as ocupações no domínio da terapia ocupacional, né? Então, são as atividades de vida diária. O que são atividades de vida diária? Tomar banho, fazer higiene íntima, vestir, comer, se alimentar, se movimentar, né, na comunidade. Então, essas são as atividades de vida diária. As atividades instrumentais de vida diária são aquelas atividades onde a pessoa ela precisa fazer algo mais no seu dia a dia que está relacionado um pouco mais com o meio ambiente, com outras pessoas, né? Cuidar de alguém, cuidar de animais, é, criar uma criança, educar uma criança, usar um telefone, preparar uma refeição, fazer uma limpeza de uma casa, fazer compras, cuidar da questão financeira, né? Então, essas são as atividades instrumentais de vida diária. A gestão de saúde,
que é cuidar da própria saúde, né? Saber procurar um médico, saber tomar um medicamento, fazer atividade física, tudo aquilo que eu faço em prol da minha saúde. O sono e o descanso, né? Ser capaz de descansar, conseguir dormir, dormir bem, um sono com qualidade. Educação e trabalho, né? Porque são aquelas obrigações que a gente tem, né? Então, para a criança, a obrigação dela é a educação, mas os adultos mesmo que trabalham também podem estar, né, procurando aperfeiçoamento, estudando também, né? E o trabalho pode ser o trabalho remunerado, pode ser o trabalho voluntário. Brincar e jogar e o lazer, né? Então, a criança né, as brincadeiras, os jogos, o adulto procura algum lazer, aquilo que te dá prazer, né, que te faz bem. E a participação social, né? Ser membro de uma família, ter amizades, relacionamento, né, com parceiros. Então, é, essas são as ocupações, né? Então, pensando aí nas crianças, quais são as ocupações, né, das crianças? As ocupações da criança estão aí ligadas às atividades de vida diária, né? O sono, a escola, o brincar, né? O ser amiguinho de alguém, ser filho, ser neto, né? Então, quando eu coloquei lá na minha imagem aquelas palavrinhas, né? A gente estava querendo falar dos nossos papéis ocupacionais, né? Então, eu sou mãe, eu sou irmã, sou colega de trabalho, então, tudo que eu faço, com tudo que eu me ocupo, eu tenho também um papel ocupacional. E o contexto, o que que é o contexto? O contexto é onde acontece essas ocupações, né? Então, o ambiente interfere nas ocupações, né? São ocupações que acontecem na natureza, acontecem em casa, acontecem na escola, nos serviços de saúde, né? Como que são esses contextos, né? E tem os contextos pessoais, né? Idade, orientação sexual, etnia, cultura, os hábitos, né? Condições psicológicas, condições de saúde. Então, tudo isso interfere nas ocupações. Um outro domínio são os padrões de desempenho, né? Então, essa ocupação, vamos supor, a ocupação de atividade de vida diária de se alimentar, né? Quais são os meus hábitos alimentares ou os hábitos da criança, né? Qual que é a minha rotina? Quais são os meus horários? Os papéis, né? Eu recebo alimentação de alguém ou eu faço a minha própria alimentação, né? Rituais. O que que está envolvido ali? Como que eu me preparo para aquele momento? O que que acontece? Né? Então, esses são os padrões de desempenho. E as competências de desempenho, né? O que eu tenho comigo que eu uso para conseguir realizar aquela atividade, aquela ocupação. Então, tem as competências motoras, que é o que eu tenho, né, a partir ali do meu corpo para realizar, né, minha posição, conseguir alcançar, conseguir movimentar, né? E tenho as competências de processo. Quanto tempo que eu demoro? Eu sou rápido, eu sou lento, eu preciso de ajuda, eu consigo me organizar, eu consigo organizar os objetos, eu consigo me organizar no espaço, eu percebo o espaço, eu respondo ao que me falam, eu consigo corrigir uma coisa que não está sendo bem feita. Então, isso é o processo. E as competências de interação social, né? Que é eu iniciar uma interação, eu conseguir reproduzir uma interação, eu olhar para alguém, eu questionar, eu dar continuidade àquela interação.
né? Então, esses são os domínios da competência de desempenho, né? Então, quando a gente vê uma ocupação, ela está envolvendo tudo isso, né? Ambiente, hábitos e o que a pessoa traz com ela, né? Os fatores do cliente, né? Que são as nossas crenças, nossos valores, a espiritualidade, o nosso corpo. Se eu, né, tudo está funcionando bem, a minha mente, minha parte sensorial, minha parte esquelética, voz, outros sistemas, né? Respiração, coração, a pele e as estruturas do corpo, né? O sistema nervoso, olhos, ouvidos. Então, tudo, né, que a pessoa está envolvido nas suas ocupações. E o processo, né, da terapia ocupacional. Então, o que que o terapeuta ocupacional faz? Como que ele faz? Então, a gente começa tudo numa avaliação, né? E aí, essa avaliação, ela primeiro tem uma consulta, né, que geralmente eu faço, né, no caso de criança e adolescente, primeiro com os pais, tá? E aí essa consulta, ela é uma consulta demoradinha, 1h30, 2 horas, às vezes eu tenho que marcar 2 dias, onde eu vou conhecer essa criança. Tudo isso que eu falei antes, eu preciso saber. Quem que é essa criança? Onde ela mora? O que que ela faz? Qual que é a dificuldade dela? Né? O que que ela já aprendeu até hoje? O que que ela precisa aprender? O que que os pais esperam, né, desse tratamento? Né? O perfil ocupacional, né? Então, essa criança, ela é aluna, ela está na escola, ela não está na escola, já é um adolescente preparando para o trabalho, como que é? Né? Toda essa situação. E a gente vai fazer também uma análise de desempenho, né? Onde eu vou observar o que a criança já consegue fazer. E nessa avaliação do que a criança já consegue fazer, eu vou ter primeiro um embasamento do que é esperado para uma criança naquela idade, né? Como que ela se envolve nas tarefas, nas ocupações, e o que também a família espera, né? Então, nesses últimos eventos que eu participei, foi falado muito nisso, né? Assim, o atendimento da criança, ele tem que ser bem relacionado à família. O que que a família espera? Eu coloquei aqui, ficou repetido ali, gente, avaliação. E aí a intervenção, né? Então, a intervenção da terapia ocupacional, ela pode ser feita com ocupações e atividades. Então, a gente vai sempre ter algo que a gente vai fazer. Mesmo que seja uma conversa, a conversa também é uma atividade, né? Mas o nosso objetivo, o foco são as ocupações, né? A gente pode ter atendimentos voltados ao suporte à ocupação, que são as adaptações. Não, tudo errado ali. As órteses, que são aparelhos, né, que a gente faz para criança, tecnologia assistiva, autorregulação, né? Então, ajudar a criança a se regular emocionalmente é um suporte à ocupação. Não estou trabalhando a ocupação em si, mas estou preparando a criança para a ocupação. E aí, aqui que eu queria responder a outra pergunta, que foi a seguinte: minha filha foi diagnosticada com TEA grau 3, não verbal. Gosta de cantar, fala pouco. Será que com o tempo ela vai falar? Então, aqui, muitas vezes a gente não consegue ter essa resposta. É possível, sim, com estimulação, existem vários estudos que demonstram, né, que a criança, em fase de desenvolvimento, ela consegue, sim, ficar independente, né, aprender, mas a comunicação não é só falar, né? A comunicação também são gestos. Então, tem muita coisa envolvida aí na comunicação, né? O olhar é um gesto, um sinal. Então,
Pode ser que a criança não aprenda a falar, mas ela pode fazer uso da tecnologia assistiva, que é, por exemplo, a comunicação alternativa aumentativa, que é o uso de figuras, de imagens para se expressar, né? Então, isso tudo é avaliado, né, e visto a necessidade aí da criança, o que é possível, né? Outra forma é a educação e o treino, né? Educação é o que nós estamos fazendo aqui, né? Estamos conversando sobre o assunto, estou, né, orientando, explicando, e o treino é a gente realmente realizar uma atividade, uma ocupação, e nessa realização a gente tentar aprimorar, né, alguma habilidade. Advocacy, que é a defesa dos direitos, né? Então, os direitos ocupacionais é a gente lutar para que a pessoa possa ser atendida, né? E isso, esse encontro de hoje também eu estou pensando nessa advocacia, né? Porque eu sei que as pessoas estão precisando do atendimento, né? Estão sem atendimento, estão aguardando, isso vai criando uma angústia, que os meninos têm necessidade. Então, assim, o que eu consigo fazer, né? O mínimo que eu consigo fazer para estar ajudando aí nesse direito. Também fazemos intervenções em grupos, né? Até a Kelly falou, né, que já está um tempo comigo e o filho dela começou com o atendimento em grupo, porque ano passado eu também estava com a fila de espera longa e iniciei uma intervenção em grupo e depois foram surgindo as vagas, algumas crianças deram continuidade individual, né, também já atendo ele um tempo em dupla, o Pedro também é atendido, tem um grupo de adolescentes, então as intervenções podem ser individuais e em grupo. E as intervenções virtuais, né? Às vezes a gente precisa fazer uma reavaliação, os pais não podem vir, a gente faz uma conversa online, né? Isso aqui que a gente está fazendo hoje, então também é um processo de intervenção. E os resultados? Então, qual que são os resultados esperados da terapia ocupacional? A melhora ou aprimoramento do desempenho ocupacional, né? Então, aquelas ocupações todas lá que eu falei, a gente vai determinar algumas para que a pessoa possa se desenvolver, né? A gente não consegue trabalhar todas ao mesmo tempo. Então, nós vamos eleger prioridades, vamos trabalhar essas prioridades, aí ao longo do tempo a gente vai criando outras, né? Então, eu achei importante estar falando disso aqui, principalmente para quem ainda não veio no atendimento, até para se preparar para essa entrevista inicial e saber o que vai falar, né, da criança. Então, vocês vão trazer para mim as ocupações da criança, o que está difícil, o que ela não está conseguindo realizar, ou o que vocês gostariam que ela realizasse, né? Um outro objetivo é saúde, né? Salubridade, qualidade de vida. Então, tem pessoas que às vezes não vão conseguir realizar ocupações, mas vão ter mais qualidade de vida, né? Tem pessoas que, por exemplo, estão na cadeira de rodas, não vão conseguir andar, ter aquela ocupação de um deslocamento independente, mas se ela está numa cadeira de rodas confortável, se ela aprende a manejar a cadeira de rodas, então ela vai ter qualidade de vida, né? Porque a terapia ocupacional é todas as áreas, né? Vocês viram lá que eu já fiz especialização em gerontologia, né? Estou um pouco igual o doutor André. Atendo idoso, atendo criança, né? Várias faixas etárias. Outro resultado é a participação e competência nos papéis ocupacionais, né? Então, a gente não quer que a pessoa tenha sempre alguém para fazer por ela, mas que ela seja competente, que ela seja capaz, ou que ela participe minimamente das suas ocupações, né? Dentro daquilo que ela consegue. O bem-estar, né? E a justiça ocupacional, que eu já vinha falando antes, né? A pessoa ter os seus direitos respeitados, os direitos ligados aí às suas ocupações. E a transição, que seria passar de um tipo de tratamento para outro, né? Então, pode ter
É igual como eu falei, alguns meninos começaram em grupo, foram para individual, outros começam individual, passam para o tratamento em grupo, ou começam alguns, por exemplo, eu já atendi alguns meninos que depois eles foram encaminhados para outro terapeuta ocupacional que era mais especialista numa determinada área, e eu vi que era necessário que ele fizesse outro tipo de abordagem. E a descontinuação é a alta, né? Às vezes alta a pedido, às vezes alta por melhora, às vezes alta porque a pessoa não consegue mesmo continuar o tratamento, né? Então, são esses aí os resultados. Aí eu vou abrir um pouquinho sobre perguntas aí da terapia ocupacional, sem entrar muito nos casos, enquanto ainda está gravando, que se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, relacionada à terapia ocupacional, é, só vou falar, né, um pouquinho aqui de duas coisas, duas não, três coisas que são assim, estão na vanguarda aí da terapia ocupacional, né? Uma questão é a prática baseada em evidências, né? Que são as evidências científicas, então tudo que a gente faz é, é baseado em estudos científicos comprovadamente, né? Então não são ideias da minha cabeça. É, eu estou, né, agora estudando muito. Fiquei há algum tempo, né? Vocês viram lá uma brecha, né, de 2004 com uma pós-graduação, a outra em 2024, 20 anos, porque eu estava atuando, sempre atuei no consultório, mas era uma demanda muito pequena, e essa demanda veio aumentando a partir de 2018, é que a demanda foi aumentando, parece que a terapia ocupacional começou a ter um reconhecimento, né? Mas ela é uma profissão centenária, e aqui no Brasil foi em 69 que foi a instituição junto com a fisioterapia, e parece que só agora existe terapia ocupacional, né? Agora, nos últimos 2 anos, assim, vamos dizer. Mas a partir de 2018 comecei a receber essa demanda maior. E aí voltei a estudar. É, as outras duas coisas, né? É a prática baseada no cliente. Então, é, existe às vezes uma expectativa das pessoas que vão chegar no terapeuta ocupacional e o terapeuta ocupacional vai ter uma caixa mágica, uma varinha de condão, onde ele vai falar assim: ó, você vai fazer isso e vai melhorar a sua vida, e é assim que se faz, né? Isso não existe. Tanto que vocês não veem muitos terapeutas ocupacionais dando dicas aí na internet, porque a gente até é proibido de fazer isso. A gente tem até, assim, pode falar alguma coisa bem superficial, mas faça isso que você vai resolver tal problema. Não, porque é tudo baseado no cliente, na necessidade do cliente e na expectativa e demanda do cliente, o que que ele quer. E a outra coisa é a prática baseada na família, né? Então, aonde que a criança está? Onde que o adolescente está? Está na família, né? Então, o que eu faço no consultório tem que ser algo que seja possível da família fazer também. Então, eu tenho vários pacientes que a família é, participa junto das sessões, na sala mesmo, comigo. Outras eu convido esporadicamente, mas a gente sempre tem um momento juntos também. E eu estou sempre também buscando orientação, de tempos em tempos fazemos reavaliações para ouvir a família, para saber como que está lá, né? Na vida real, que isso é o mais importante. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta mais específica da terapia ocupacional, eu respondo agora e depois eu vou parar a gravação, né? E responder coisas mais pessoais aí de vocês. Ou Elaine não abriu o seu microfone, não.
Deixa eu ver se eu abro aqui, peraí. Tem que só lembrar onde que é. Não, participantes. Porque tem pão que eu não uso o Zoom. A Daniela está perguntando aqui sobre tempo mínimo. Acho que agora você consegue abrir. Tempo mínimo de sessões. Eu gosto de falar que é pelo menos 3 meses. Por quê? Porque 3 meses é um tempo que o cérebro da gente ele faz as acomodações, tá? Então, a gente, quando pensa assim numa readaptação, alguma mudança de vida, normalmente a gente demora uns 3 meses para se readaptar. Então, eu falo pelo menos 3 meses para começar a atingir algum objetivo, mas isso vai depender muito da gravidade, do caso, das demandas. As demandas vão mudando com o tempo. Então, assim, acho que o Pedro já está comigo já tem 2 anos, né? Então, só que veio ao longo do tempo, veio mudando, o diagnóstico chegou, foi no meio do processo, né? Então, varia muito de caso para caso, tá? Mas eu, quando penso em mínimo, quando eu vou fazer o contrato com a família, eu falo, gente, pelo menos 3 meses, tá? Sobre quanto tempo na semana, eu estou conseguindo atender meus pacientes atuais apenas uma vez por semana, tá? Infelizmente, eu não tenho carga horária suficiente para atender mais vezes. Mas aí existe essa possibilidade, por exemplo, que a Elaine falou que ela é AT da filha, né? Então, ela pratica com a filha o que ela aprende nos atendimentos. Então, a filha dela tem atendimento todos os dias da semana, porque ela pratica com o filho, né? Então, a ideia também é essa, que vocês aprendam e possam praticar com os filhos de vocês. Ô, Ana, Sim, eu queria saber como que funciona a parte coletiva, porque a minha dúvida é o seguinte, é, cada criança tem, né, a sua particularidade, sua dificuldade, e aí independe da dificuldade do outro. Por exemplo, a Laurinha, ela tem muita dificuldade em atender comandos de outra criança. Aí, por exemplo, numa atividade coletiva, aí sim. seria... Então, e se isso for um objetivo nosso de tratamento, e estiver outras crianças, né, com a mesma dificuldade, ou alguma criança que tem menos dificuldade que os pais aceitem fazer juntos, a gente pode fazer as sessões juntas, né? Então, isso vai ser o nosso objetivo de tratamento. O objetivo é aquela parte do processo que é a interação social, né? Uhum, Então, as sessões vão ser coletivas. Então, por exemplo, eu tenho um grupo de adolescentes, tem 5 adolescentes nesse grupo, né? O uhum, objetivo é o quê? É a interação, é fazer amizade, é se relacionar, é saber como que eu falo com a pessoa, como que eu lido, como que eu faço uma brincadeira de forma adequada, né? Então, vai ser o objetivo do tratamento naquele momento, né? uhum, Mas às vezes a criança, a habilidade dela ainda está tão precária que eu preciso trabalhar um tempo com ela, uhum, individual, para que ela ganhe uma consistência maior, para que ela esteja no grupo, senão o grupo vai ser frustrante ou o grupo não vai possibilitar, né? Então, teve uma situação recente. Eu conversei com a mãe, falei, olha, a gente está em grupo, mas eu acho que eu não vou atender mais em grupo, porque chegou no momento que eu preciso trabalhar algumas coisas e eles ainda não estão prontos para fazer o tipo de interação, nós vamos ter que voltar e fazer individual de novo, entendeu? Então, isso a gente vai avaliando com o tempo, qual que é o objetivo, qual que é a prioridade, uhum. certo? Entendi.
Teve mais pergunta aqui no chat, gente. O que eu fui vendo, eu fui respondendo. Sobre se a terapia ajuda no diagnóstico. Essa eu não tinha visto. Muito bem. Então, eu faço, na minha avaliação, eu faço a avaliação da terapia ocupacional, avaliação do desempenho ocupacional que independe do diagnóstico, e eu faço avaliação diagnóstica, tá? Então, para TEA, para TDAH, né, eu faço essa avaliação diagnóstica também. Então, é como se fosse assim, uma coisa paralela, tá? Então, nem todo profissional vai fazer avaliação diagnóstica, né? Então, eu tenho algumas colegas, por exemplo, tem umas colegas fono que elas não fazem avaliação diagnóstica. Elas tratam ali a questão da fala da criança que ela está apresentando. Aí elas encaminham para mim para fazer o diagnóstico, tá? Faço avaliação para autismo, sim, tá? Faço autismo, TDAH, os transtornos do neurodesenvolvimento. Vocês conseguiram entender, gente, sobre a terapia ocupacional? Assim, é, é porque a terapia ocupacional trabalha com uma coisa tão simples que é o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. É o que eu preciso fazer, como fazer. Mas, ao mesmo tempo, é tão complicado porque quando você chega lá, né, no dia a dia e você esbarra com a criança que ela não consegue ficar numa sala de aula, ela não consegue prestar atenção, né? E aí aquilo se torna algo muito complicado, né? Por isso que existe esse profissional. Aí ela está perguntando aqui se. Peraí, foram duas perguntas. Se ajuda crianças que estão com resistência em receber ordens e a se expressar. Sim, porque vocês viram que isso faz parte das ocupações, né? A interação social. Então, esse é o contexto. A gente não vive sozinho no mundo, a gente não faz as nossas ocupações sozinhos, né? A gente está ali juntos, né? Então, a gente atua nisso sim, a gente vai trazer demandas para a criança para desenvolver aquelas habilidades que ela precisa, né? Então, uma criança que ela tem dificuldade para me olhar, então eu vou trazer brinquedos, fazer cantar com a criança, vou envolver a criança, né? Qual que é a ocupação principal da criança? É o brincar. Então, eu vou proporcionar brincadeiras onde a criança possa me focalizar, me ver, aprender a se comunicar comigo, certo? Então, a terapia ocupacional sempre vai ter uma atividade acontecendo, o foco é a ocupação, eu quero que a criança aprenda a brincar, mas dentro do brincar eu tenho movimento, eu tenho comunicação, eu tenho, né, interação. Tudo isso acontece ali no meio da brincadeira, né? Eu vou voltar aqui na apresentação e tal, depois a gente pode conversar mais um pouquinho. Porque eu tenho uma proposta para vocês, eu vou deixar aqui também gravada essa proposta, porque tem pessoas que não vieram, né? Então, para as pessoas verem que é a proposta da gente dar continuidade a esses encontros, para a gente tratar de outros temas aí que já estão até surgindo entre vocês, né? Então, a minha proposta é até dezembro a gente fazer um encontro por mês, tá? Sempre vai ser numa segunda-feira, esse horário de 9 horas. Quem já é meu cliente não vai ter nenhum custo, né? Para quem está na lista de espera, eu pus esse valor de R$ 9,90. É só um valor de compromisso para a gente se comprometer, de participar, de estar presente, né? E outras pessoas interessadas, né? Um valor de R$ 24,90 por encontro. E aí, o que que eu pensei? Para outubro, a gente trabalhar com lidando com comportamentos problema, que foi uma das perguntas aí, né, que já foi falado, que a criança
obedece, que a criança não segue as regras, os comandos, né? Então, esse e outros tipos de comportamento problema. E os transtornos do neurodesenvolvimento, né? Então, em novembro eu falaria sobre o TEA, né? Que é o transtorno do espectro do autismo e a deficiência intelectual. E em dezembro falaria sobre o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e o TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Então, esses são os temas que as pessoas perguntam mais, né? Tem mais dúvidas, tanto aqui no consultório quanto no CAPS também, né? E então eu pensei de estar trabalhando esses temas esse ano. E aí vocês vão poder estar divulgando para outras mães, né? Convidando também para participar. Aí lá no grupo eu vou dar mais informações, né? Mas a ideia é essa, tá bom? Então eu vou encerrar aqui a nossa gravação.